Shalom a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Viva, onde estaremos juntos desfrutando de mais uma porção da Palavra do Senhor. E essa noite eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Vamos ler do versículo 11 ao 16. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Bendito seja Deus por essa palavra, por essa história que nos mostra que nós não estamos sozinhos na nossa maneira tão pequena de pensar. E eu tenho uma pergunta para você essa noite. Quem é você? Quem você pensa que é? Como você tem se enxergado? Que visão você tem tido ao seu próprio respeito? Vamos falar um pouco sobre identidade. Como você tem se visto? Como você tem se enxergado? Talvez os seus pensamentos a seu próprio respeito não sejam os melhores, pois você pode estar se vendo de acordo com as suas atuais circunstâncias. Semelhante a Gideão, que teve a pior impressão a seu próprio respeito, tudo porque estava vivendo um momento de muito medo em sua vida. A situação de Israel, naquele momento, era uma das piores possíveis. Se nós voltarmos um pouquinho atrás do texto que nós acabamos de ler, e se formos de ler o capítulo 6, nos primeiros versículos, nós teremos um panorama do que estava acontecendo ali com Gideão. Diz assim a palavra: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumento. Ou seja, o povo estava completamente oprimido, cercado por todos os lados dos seus piores inimigos. O povo estava ali vivendo o pior dos seus pesadelos. E por que estava acontecendo tudo aquilo com o povo de Israel? Justamente porque o povo havia feito o que era mal perante o Senhor. O povo havia abandonado o Senhor, haviam se desviado dos preceitos do Senhor. Então o Senhor os entregou à sua própria sorte, deixando-os à mercê dos seus inimigos, de forma que o povo foi cercado de todos os lados, a ponto deles terem que se esconder, de terem que fazer covas, terem que fazer cavernas, fortificações, tudo para se esconder dos inimigos, porque quando eles iam lá e plantavam,
Quando eles começavam na época de poder colher tudo, vinham os inimigos e iam lá e comiam, destruíam e acabavam com as suas plantações, destruíam o seu gado, as suas ovelhas, roubavam tudo que era deles, deixando eles simplesmente à míngua, sem nada, sem ter o que comer, o que beber, sem absolutamente nada. E principalmente deixando eles ali amedrontados, apavorados, escravizados pelo medo. Mas a ira de Deus não durou por muito tempo. Deus escolheu Gideão e o usou para livrar o seu povo das mãos de milhares de inimigos, com um exército de apenas 300 soldados. Foram cerca de 120 mil inimigos para 300 soldados, o que dá mais ou menos a média de 400 para cada um. Talvez você esteja pensando, mas esses 300 soldados eram todos muito bem treinados, eram soldados da elite, muito bem armados, eles deveriam ter uma excelente estratégia, Gideão devia ser o melhor dos líderes. Você pode estar pensando assim, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, houve um processo de Deus que levou Gideão a tornar-se um líder para esses 300 soldados. Gideão, ele participou de um processo. Para início de conversa, você sabe o que é um lagar? Lagar era um lugar onde eram postas as uvas. As pessoas colocavam a uva ali dentro do lagar, entravam nele e com os pés iam amassando as uvas, espremendo elas com os pés, para dali extrair o vinho. Assim que era feita o vinho. Só que Gideão estava fazendo dentro do lagar? Ele estava malhando o trigo. Ele estava dentro de um lagar, lugar de fazer uva, escondendo o trigo. Estava ali debulhando ali o trigo, pisando no trigo, amassando. Para quê? Para ver se conseguia extrair dali material para depois fazer um alimento, fazer pão, um bolo, fazer alguma coisa para comer. Ele estava ali se escondendo dos seus inimigos, escondendo ali o pouco do trigo que ele deve ter conseguido colher, antes que os inimigos viessem e destruíssem, roubassem e deixassem ele sem nada. Ele devia estar ali muito amedrontado, extremamente apavorado. E aí vem e aparece um anjo para falar com ele. E vocês observam que na fala do anjo, no versículo de número 12, ele fala assim para Gideão: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Você sabe o que significa ser valente? Valente é uma pessoa que não tem medo de nada, que não tem medo de desafios, que não tem medo de perigo, que encara todo tipo de situação que vier pela frente. O que não tinha nada a ver com Gideão naquele momento. Você vê que Gideão estava ali completamente amedrontado, apavorado, estava ali morrendo de medo, escondido ali dentro daquele lagar. Eu imagino que quando o anjo deve ter aparecido para falar com ele, ele deve ter assim, se tremido todo, deve ter ficado pálido. Ele era tudo naquele momento ali, menos valente. Só que ele não era valente dentro da nossa perspectiva e da nossa ótica humana, da onde só se vê a circunstância, só se vê o que está acontecendo ali no momento. Mas da ótica, através da ótica divina, Deus o via como valente, porque Deus já conhecia Gideão antes mesmo dele estar no ventre de sua mãe. Assim como Deus me conhece, assim como Deus conhece você, Ele te conhece, Ele te planejou. Você não está aqui nesse mundo por acaso. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. E talvez você se sinta a pessoa menos qualificada, menos capacitada. Talvez você se sinta tão ou mais medroso ou medrosa do que Gideão. Talvez na sua circunstância atual você não esteja dentro de um lagar escondendo trigo. Talvez você esteja dentro do seu quarto se escondendo de alguma situação. Talvez você esteja com medo. Talvez você esteja sofrendo de depressão, de angústia.
Talvez você esteja magoado, sentido com alguém que te feriu. Talvez você esteja arrasado porque alguém te traiu, alguém te abandonou, alguém falou alguma mentira a seu respeito. E talvez você esteja se sentindo a última das criaturas da terra. E tudo que você queira nesse momento seja se enfiar embaixo de uma coberta, se trancar num quarto escuro e esperar que a vida passe. Para não dizer o pior, né? Tem muitas pessoas nessa situação que estão querendo realmente deixar de viver. Mas o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, não se resume a essa circunstância, não se resume a essa situação. Deus, Ele te plantou aqui, Ele te colocou aqui nessa terra e você tem uma missão a cumprir. Você, mulher valente, você, homem valente, você que foi escolhido pelo Senhor, para de deixar com que as circunstâncias determinem quem você é, determinem a sua identidade. Levante-se desse lugar de medo, levante-se desse lugar de pavor, levante-se desse lugar de solidão. Vem para fora, vem para a luz, o Senhor está te chamando. Ele está querendo fazer de você um valente, ele está querendo adestrar suas mãos, ele está querendo que você tome posse de quem você é nele. Vamos observar aqui de novo, no versículo 12, o anjo do Senhor diz assim com ele: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão responde assim: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, vê como é que ele muda o verbo. Qual seria o certo de Gideão responder? Senhor, se o Senhor é comigo, por que está sucedendo tudo isso? Não, ele vai e ele nem se coloca na primeira pessoa ali, quando Deus está falando com ele que ele é valente, ele nem toma posse disso. Ele vai e fala assim: Senhor, mas se o Senhor é conosco, por que nos sobrevém tudo isso? Ou seja, fugindo ali. Eu acho que Deus não está bem falando comigo, não. Eu acho que é com geral. Ele está falando de forma geral, entendeu? Não é comigo que Deus está falando. E era com ele, sim. Deus não estava ali falando com Gideão a respeito da situação do povo, da situação que estava ali. Deus estava chamando ele pessoalmente, dizendo para ele: você é valente, eu sou contigo. Não tema. O que ele fala no versículo 16? Se eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. A diferença não está no seu braço forte, não estava ali no braço forte de Gideão, não estava ali em quem ele era, mas estava em Deus estando com ele. Ele seria capaz de derrotar todos os seus inimigos, capaz de colocá-los um a um, destruí-los um a um, sem o menor esforço. Deixa eu falar uma coisa com você. O rótulo dos homens não te definem, não podem te definir. O que dizem ou o que já disseram a teu respeito não podem ser tomadas como regra para a tua vida. A medida que usam para te medir não pode ser parâmetro para que você se enxergue. Você precisa se enxergar através dos olhos de Deus, através do que Deus tem colocado na sua mão, do que Deus tem te chamado para fazer com Ele. Não deixa ninguém te comparar. Não deixa ninguém definir quem você é. Não se entregue às comparações. Porque a fulana é assim, porque o fulano é assim, porque na vida dele está acontecendo dessa maneira e na minha não aconteceu nada. Não meça a sua vida pela vida dos outros. Entregue-se nas mãos de Deus e deixe Ele te mostrar o que Ele tem para você, qual o caminho que Ele quer que você siga, aonde Ele quer te usar, quais os dons e talentos que você tem e que o Senhor tem colocado na tua vida, nas tuas mãos, para um tempo oportuno, para usar para a glória do nome dEle. Deus, Ele tem uma maneira muito especial de olhar para cada um de nós. E a Bíblia, ela é cheia de exemplos que nos fazem ver que Deus usou pessoas simples, comuns como eu e você, para fazer coisas extraordinárias. Vamos ver como é que uma pessoa que a gente admira muito era vista? Vamos ver como é que José era visto? Jacó
olhava para José e via o que nele? Via um bom filho. Os 10 irmãos de José, com inveja, olhavam para ele e viam apenas um sonhador inútil. Os viajantes que compraram José quando seus irmãos o venderam, olharam para ele e viram apenas mais um escravo. Ao chegar no Egito, José na casa de Potifar, Potifar, quando olhou para José, viu nele um bom administrador, um bom gestor para sua casa. Já a mulher de Potifar, quando olhou para José, viu ali um amante em potencial. Acabou que José foi preso e na prisão os presos viam José como mais um prisioneiro. Depois, o padeiro, o copeiro e até mesmo o próprio faraó viram José apenas como um intérprete de sonhos. Mas Deus olhou para José antes do ventre de sua mãe e viu ali um primeiro-ministro, um governador para o Egito, alguém que precisava tão somente passar pelo processo. Quando eu venho aqui dividir uma palavra com vocês, saibam que antes de falar, de transmitir essa palavra a vocês, essa palavra fala primeiramente comigo. Talvez pessoas olhem para nós e não deem nada pela gente, nos olhem com desprezo, não deem absolutamente nada mesmo. Mas vocês viram como as pessoas viam José, como seus próprios familiares o viam, e vocês viram que ele tornou-se no final governador do Egito, porque era isso que Deus via. Deus via nele o primeiro-ministro, Deus via alguém cheio de potencial, de capacidade, e que precisava tão somente ser lapidado. Para nós encerrarmos a meditação dessa noite e voltarmos para a leitura inicial, o que Deus fez com Gideão. A trajetória de Gideão é fantástica e você pode ler toda a história dele no livro de Juízes, a partir do capítulo 6 em diante. A Bíblia diz que Gideão, ele destrói o altar de Baal, que ele com 300 homens vence os midianitas. Diz também que ele aplaca os efraimitas e mata o rei dos midianitas. Mas olha o coração de Gideão, aquele mesmo que estava lá malhando trigo no lagar. Capítulo 8, no versículo 22, diz assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Olha a resposta de Gideão: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Gideão ali estava tão certo de quem ele era em Deus e de que tudo que ele tinha, todas as vitórias que ele teve, tudo que ele fez, que foi ali sendo apenas um canal, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Em nenhum momento ele toma para ele a glória de nada. Ele fala para o povo: se vocês querem alguém para governar sobre vocês, para dominar sobre vocês, escolham o Senhor. Estejam debaixo das mãos dele. Se voltem para ele. No mesmo capítulo 8, no versículo 32, o final da vida de Gideão diz assim: Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Morreu em boa velhice, em paz, porque cumpriu o chamado dele. Não morreu antes e nem depois.
Partiu da terra no tempo certo, quando sua missão já havia sido cumprida. Deixa eu falar uma coisa para você. Para mim e para você. Não se perca na busca por aprovação dos homens. Não se perca dando lugar a comparações. Não perca a sua identidade em Deus para se apegar ao que dizem ao seu respeito. Não se martirize pela forma como as pessoas veem em você. O céu aposta em você com base naquilo que você vai se tornar. Deus investe em você porque você veio dele e você para ele é único. Você para ele é única. Então, permaneça firme na sua vontade e deixa ele fazer de você um vencedor. Deixe ele fazer de você uma vencedora. Não procure a aprovação dos homens. Não se isole com medo. Não se tranque num lagar. Lembre-se do que Deus fez na vida de Gideão. Como Deus mudou não apenas a vida dele, mas de todo o povo. Como Deus deu vitória ao povo através da obediência dele. Através de todo o preparo que Deus concedeu a ele. Assim como Deus também fez na vida de José. Você não sabe para que tempo Deus está te guardando. Não desista agora. Deus tem muita coisa para fazer em você, por você e através de você. Vai nessa tua força, homem valente. Vai nessa tua força, mulher valente. O Senhor é contigo. Não desista. A sua identidade, quem você é, se manifestará e será revelada se você optar em permanecer em Deus. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração, que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça e que possamos estar juntos na próxima semana, se Deus assim permitir. Shalom, shalom, um beijo no teu coração e até a próxima.